Idade Mídia. Comunicação para a cidadania. Um salve a todos nós na Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais. A Teia é uma aliança estratégica entre comunidades indígenas, quilombolas, quebradeiras, pescadoras, camponesas, sem terras, enfim, que lutam por uma sociedade mais justa. A Teia é totalmente autônoma e formada por mais de 200 territórios, debatendo e mobilizando ações de interesses comuns, a partir da emancipação e dignidade do ser humano, da Mãe Terra e de suas sementes. Eu sou Ângelo Madison Tupinambá, moro em Belém do Pará, antiga Mairi. Sou mídia ativista e fundador da Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania. Há 22 anos venho atuando na formação teórica e capacitação técnica de agentes multiplicadores em comunicação popular, trabalhando nas ruas e nas redes a expressão do direito humano à comunicação, a participação popular, a construção dos valores da cidadania e a valorização da cultura na Amazônia. A programação da Rádio Idade Mídia é um espaço aberto às mais diversas articulações, coletivos, associações, grupos e movimentos pelo direito à cidade, resistência cultural, direitos humanos e transformação social. Por isso, agradecemos o convite da Teia dos Povos para fazer parte deste momento e aqui apresentar algumas considerações sobre o nosso processo de criação de áudio para rádio e podcast. A Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais debate a importância estratégica da comunicação popular e busca identificar potenciais comunicadores vivendo nos territórios. Então, se você está assistindo a este vídeo, parabéns e sucesso na jornada! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao universo da comunicação cidadã. Nesta série, dividida em 3 videoaulas, te convido para uma viagem panorâmica pela produção radiofônica, áudio, digital e podcast, dentro da comunicação popular. Mas afinal, o que é comunicação popular? A comunicação popular, como conhecemos, existe desde a década de 70 e 80 e surgiu como ação de grupos populares organizados em movimentos sociais, com a intenção de usar os meios não apenas para informar ou anunciar, mas também para mobilizar. Essa comunicação contra-hegemônica também é chamada de comunicação alternativa, horizontal, participativa, colaborativa ou comunitária. A comunicação popular é a voz dos excluídos e também a expressão das lutas populares por melhores condições de vida. Essa forma de comunicação tem um caráter crítico emancipador, reivindicativo, libertador e educativo. Se organiza em espaços de participação democrática como instrumento político das classes exploradas, na luta pela construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa. Em síntese, é a comunicação para a cidadania. Em 2006, como estudante de graduação, percebia que a gente estava vivendo uma revolução de caráter técnico e científico, e que as pessoas estavam se tornando cada vez mais emissoras de conteúdo em massa. Com o surgimento e o acesso às novas tecnologias de comunicação, informação e conhecimento, a gente estava cada vez mais gerando e tornando pública uma informação ou conhecimento com base em nossa própria vivência. Nesse momento, estamos moldando e sendo moldados por uma sociedade cada vez mais mediatizada. É a era da informação, ou seja, a Idade Mídia. Mas essa sociedade não é uma comunidade harmônica. As desigualdades geram lutas entre as classes que estão em disputa nas relações de poder. Assim, pessoas, governos e megacorporações em geral
também geram bastante desinformação, formando o fenômeno das fake news. Acreditamos que o mesmo termômetro que mede a democracia de um país é aquele que mede a participação dos cidadãos nos meios de comunicação. A comunicação social é um direito humano fundamental. Sua palavra-chave é mobilização. A comunicação popular e comunitária deve contribuir para a construção da cidadania na comunidade. Popular porque é do povo e para o povo. Cecília Peruso, no Brasil, e Mário Caprum, na Argentina, basicamente definiram cientificamente o conceito de comunicação contra-hegemônica. Mas no Brasil, diversos pesquisadores como Regina Festa, Gilberto Gimenez, Juan Dias e Luiz Ramiro Beltrán trouxeram importantes contribuições para o tema. Então é isso. A comunidade faz a sua comunicação como instrumento de formação e mobilização, mas também oferece prestação de serviço e incentiva as práticas culturais e as tradições populares, que constituem a formação da comunidade. Falamos desse conceito para compreender melhor a dimensão da comunicação cidadã e a função estratégica da comunicação popular nas lutas de classe. Essa concepção representa o pleno exercício da cidadania e pode acontecer tanto na revista, fanzine, blog, site, revista, história em quadrinho, rádio comunitária, rádio web ou no seu canal de podcast. A escrita e a oralidade são as bases da nossa comunicação verbal. Por isso, vamos falar de linguagem, que nas produções para rádio ou podcast é conhecida como linguagem radiofônica, formada pelo texto, que é a palavra falada, pela trilha sonora musical, efeitos sonoros e até pelo silêncio. O texto no rádio precisa ser curto, direto e objetivo. Deve vir sempre na ordem direta da frase, ou seja, sujeito, verbo e complemento. A nossa forma de falar precisa facilitar a compreensão e ter maior acessibilidade. Deve ser simples, mas tudo que compõe o texto radiofônico deve ser previamente consultado, a fim de oferecer o máximo de crédito ao ouvinte. Nesse sentido, as informações devem partir de fontes confiáveis. Não compartilhe fake news. A trilha musical está nos blocos da programação de uma rádio ou nos programas em si, fazendo a abertura e o encerramento. Quando a trilha sonora vem lá no fundo da voz, chamamos isso de BG, que é a sigla em inglês para background ou fundo. Os efeitos sonoros, também conhecidos como sonoplastia, é um recurso muito utilizado no universo do som, da produção de áudio para rádio e podcast. São elementos acústicos, como ruídos de impacto, corrosivo, ficção científica, ambientes, animais, sons do corpo humano. Enfim, o que a sua imaginação permitir criar. Já o silêncio na linguagem radiofônica é uma página em branco, muito importante para criar a pausa dramática ou uma atmosfera ambiente de reflexão ou tensão, para acentuar ou reduzir a carga dramática de uma cena ou da voz de um locutor. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas o rádio é a imagem em ação, usando 1000 palavras para envolver o ouvinte na imaginação. Por isso se diz que na linguagem radiofônica é preciso enxergar com o ouvido. Embora o rádio seja considerado uma mídia cega, diante do império das transmissões de imagem em HD, Full HD, 8K, o rádio continua se transformando e se adaptando às transformações tecnológicas e aos novos formatos. Podemos afirmar que o rádio é transmídia,
pois atravessa todos os formatos, justamente porque está na fala e na escrita. O rádio, como meio de comunicação, sobreviveu ao cinema, TV e agora à internet. O rádio online ou rádio web é uma opção de baixo custo e grande alcance, que não depende de potência de um transmissor FM, nem precisa de antena. A internet se tornou a maior plataforma de comunicação do mundo e o rádio acompanhou essa transformação. A nova onda de produção de áudio que está dominando o mundo é o podcast. Ao contrário dos programas de rádio ao vivo, os podcasts são gravados. Os podcasts são episódios publicados com frequência e em sequência e que ficam disponíveis para download. É a grande característica do formato. Podcast vem da junção de duas palavras, broadcast, transmissão, e iPod, o aparelho. Dessa forma, os consumidores de conteúdo podem ouvir aonde e quando quiser, diferente do rádio tradicional. Um levantamento realizado pelo Deezer apontou que o consumo de podcast no Brasil cresceu pelo menos 67% no ano passado. Ou seja, mesmo como veículo cego, ao contrário do que muita gente fala, o rádio não chegou a uma situação limite. Pelo contrário, as produções de áudio estão se reinventando e acompanhando as transformações de um mundo em movimento. É isso. Um grande abraço e até a próxima, onde vamos falar um pouco mais sobre gêneros e formatos radiofônicos. Cidade Mídia. Comunicação para a cidadania.